Olá, o que foi a Idade Média? Quando de fato nós falamos do período medieval, nós estamos falando de qual momento da história, quais foram as suas características, o seu lado positivo ou negativo? Estamos falando do quê? Ora, essa pergunta eu faço justamente porque nas escolas, nas universidades, é muito comum usar-se a expressão período das trevas, dizendo que a Idade Média ela foi justamente um período obscurantista, cheio de crendices, de superstições, onde não havia nenhum tipo de pensamento filosófico e muito menos ciência. Será que realmente foi isso? Né? É muito comum nós vermos também no jornalismo, na imprensa, pessoas dizerem: nossa, que pensamento medieval. Outros dizerem: estamos regredindo para a Idade Média. Isso mostra que existe uma visão extremamente pejorativa do mundo medieval. O ponto aqui, a questão aqui, é que nós precisamos entender que a própria expressão Idade Média, como ela foi sendo ali estabelecida no período do Renascimento, pelos renascentistas e depois também por outros pensadores modernos, na sua própria origem a expressão Idade Média ela já é problemática. Porque se nós tínhamos ali o período antigo e na sequência veio o mundo medieval, ou seja, esse mundo e pensamento posterior ao mundo antigo, por que os renascentistas e outros depois resolveram chamar esse período de Idade Média? Porque é justamente a ideia de que esse período não teria muito valor. É como se ele fosse simplesmente uma ponte entre uma antiguidade totalmente cheia de luz, de razão, de ciência, e um outro período posterior, a modernidade, que também teria a sua luz própria, né? Não é à toa que o século XVIII vai ser chamado de século das luzes. Então, esse período é chamado, intitulado Idade Média por esses autores, justamente para mostrar que só teve a função de mediar, de ser uma ponte entre algo glorioso e outro momento glorioso, entre algo antecedente e algo posterior. Ora, mas se pegamos isso ao pé da letra, de uma certa maneira, tirando qualquer período da história, tirando o primeiro e tirando supostamente o último que ocorrerá, todos os outros, de uma certa maneira, seriam então uma Idade Média. Por quê? Porque sempre vai ter um período anterior e sempre vai ter um período posterior, independente de se emitir juízos de valoração ou não. Então, por aí, nós vemos que aqueles que são chamados de medievais, né, ou o próprio período medieval, ou essa Idade Média, eles jamais se intitulariam assim, jamais se veriam como uma mera ponte entre uma coisa e outra. Por aí, portanto, nós vemos um desprezo muito grande por esse período. Ora, mas por que esse desprezo? Provavelmente porque ali no contexto medieval, nos conventos, mosteiros, né, na sociedade em geral, o aspecto religioso de sacralidade, a busca pelo divino, era uma coisa muito valorizada. Ou seja, na família, né, nas próprias escolas, no cotidiano, era extremamente fomentado a importância de se buscar a Deus. A ideia de se construir uma sociedade cujas leis fossem reflexo não só da ordem natural, da lei natural, mas da vontade de Deus, dos valores cristãos, etc. Então, o próprio trabalho era pensado nessa perspectiva, a economia, a política, a arte, ou seja, tudo girava em torno de princípios, valores profundamente religiosos. Isso não quer dizer que, no contexto medieval, não houvesse a busca, a valorização da razão, do conhecimento, né? De fato ter esse desejo de se encontrar a verdade, seja sobre o mundo, sobre as coisas,
sobre o cosmos em geral. Ao contrário, quando pensamos nesse período, que começa mais ou menos ali no final do século V, início do século VI, né, no mundo ocidental, principalmente depois da invasão dos bárbaros, que vai tendo ali toda a queda do Império Romano e esse mundo antigo aos poucos vai desmoronando, a partir do século VI você tem o início do surgimento desse mundo medieval, dessa cultura medieval, que vai mais ou menos também até o século XIV, né? Ou meados do século XV, como alguns colocam. Então, um período longo. E como todo período longo, ele vai ter momentos e fases totalmente diferentes. Então, uma coisa é o mundo medieval do século VI até o século IX ou X. Outra coisa é o mundo medieval a partir do século XI, né, e ali no século XII. Outra coisa é o século XIII, outra coisa é o século XIV. Então você vai ter todo esse contexto da chamada, né, Alta Idade Média, Baixa Idade Média, que vai possuir pensadores, uma produtividade cultural e intelectual distinta. Então, de fato, o mundo medieval, ele também vai ser portador dos seus problemas, das suas dificuldades, das suas, sei lá, superstições, fantasias, crendices, não tenha dúvida, né, dos seus erros ou limitações. Então é óbvio que a Idade Média não foi simplesmente o paraíso na Terra. Não é isso, né? Se alguns defendem isso, enfim, é uma visão totalmente equivocada que não corresponde à realidade histórica. Mas, por outro lado, também parece que não tem muito sentido dizer que o período medieval foi o período das trevas, das crendices e superstições, onde a filosofia, a ciência, onde o pensamento racional não era valorizado. Isso não é verdade. É só você pegar alguns pontos desse mundo medieval, principalmente no Ocidente, que você vai ver justamente o contrário. Então, quando você pega ali no final do século VIII, comecinho do IX, toda aquela questão do renascimento carolíngio. E o mundo medieval vai ter vários renascimentos, não é só esse. Esse renascimento carolíngio, comandado por Carlos Magno, né, que queria reestruturar o Império Cristão, ele vai ter todo um projeto educacional, cultural, né, vai procurar reorganizar alguns pontos das disciplinas, né, da questão disciplinar na igreja, vai chamar na época os grandes educadores e pensadores, como Alcuino, para fazer toda uma reforma educacional e cultural. Então, o renascimento carolíngio, retomando, né, a questão das artes liberais, do trivium, do quadrivium, já mostra a valorização disso. E não só direcionada à questão das classes ricas e abastadas, porque nessas escolas que vão surgir depois, né, de todo esse processo de renovação, de reestruturação, muitos pobres também, ou seja, quem não tinha como pagar, acabava sendo custeado de uma outra forma. Então, essa fantasia, né, esse equívoco que se estabeleceu, que simplesmente no mundo medieval, em nenhum momento, né, aqueles que não tinham posse teriam condições de participar, digamos assim, desses ambientes educacionais, dessas escolas. Isso não é fato, né? Então, o renascimento carolíngio, né, com o trabalho de Alcuino e outros, né, Carlos Magno e Alcuino, depois outros reis e outros educadores e pensadores deram a sua contribuição, vai de fato provocar um renascimento cultural, religioso, né, educacional. Talvez não do tamanho, do modo que Carlos Magno queria ou que Alcuino desejava, né? Vai ter ali os momentos de crise, sim. O final do século IX, século X, é uma grande expressão disso, né? De uma grande crise, por exemplo, no interior da Igreja Católica. Mas quando você vai para o século XI, você já vê, já e não só no XI, um pouco antes, os resultados, os frutos, as implicações desse renascimento ocorrido, né? Você vê, por exemplo, se existe a polêmica de dialéticos e antidialéticos, os dialéticos, aqueles que valorizavam a filosofia, a lógica, e achavam que a gente tinha que saber debater, discutir, argumentar, saber demonstrar aquilo que está dizendo, principalmente do ponto de vista racional. Isso mostra, então, que a valorização das artes liberais, principalmente da dialética, da lógica, mostra que o mundo medieval não era feito só de questão de crenças ou de fé, ou de uma fé simplesmente desvinculada totalmente da razão. A temática da relação entre fé e razão é extremamente presente no mundo medieval. E a partir disso, várias outras coisas vão ser discutidas.
né? O conteúdo da Bíblia vai ser discutido, aquilo que os padres da igreja, os primeiros escritores cristãos disseram, também vai ser debatido. E o pensamento medieval propriamente dito é aquilo que se chamou de escolástica, né? Que nós já falamos um pouco aqui em aulas anteriores, né? A escolástica medieval é a expressão de todo esse processo, muitas vezes, de renascimento, de reestruturação e principalmente de uma preocupação profunda de articular a fé e a razão. O método escolástico é um grande exemplo disso. Então, quando você pega, né, antes do século XI, no século IX, por ali, você já vê o que se chama de pré-escolástica. Mas ela surge de fato no século XI. Essa polêmica de dialéticos e teólogos, ou dialéticos e antidialéticos, já mostra ali todo um processo de surgimento do método escolástico, que se preocupava não só em ler, comentar, analisar, mas fazer verdadeiras disputas, debates, onde se analisaria um problema, uma questão, olhando o pró e o contra, buscando uma síntese nisso, buscando realmente mostrar qual era a hipótese ou a resposta mais plausível do ponto de vista da demonstração racional, né? Então, é evidente que a dimensão religiosa e espiritual está ali muito presente. A valorização da fé é muito presente. E se parte do pressuposto que não pode existir uma contradição entre fé e razão. Mas disso está muito longe a ideia de que a razão não tinha valor nenhum, né? Ou seja, no mundo medieval, nós vamos encontrar sim também uma filosofia, um pensamento filosófico. Mas um pensamento filosófico e uma filosofia que muitas vezes vai acontecer em mosteiros, conventos, e uma filosofia com determinadas características religiosas. O problema é que muitos partem do pressuposto que não existe vida inteligente em mosteiro, não existe vida inteligente em convento, que uma filosofia religiosa necessariamente ela é fraudulenta, ela não tem consistência nenhuma. Será? Até que ponto, por exemplo, conseguiram provar por A mais B que a metafísica desenvolvida, né, por Tomás de Aquino, por exemplo, ela é uma coisa absurda, ela é uma coisa ilógica. Quantos foram influenciados por tudo isso? Você pega elementos do pensamento de Anselmo de Cantuária, de Duns Scotus, de Raimundo Lúlio, né, e de tantos outros autores medievais, São Boaventura. Então, quando você vai analisando tudo isso com calma, repito, você vai vendo que a Idade Média, por um lado, teve as suas dificuldades como qualquer época, mas ela também teve a sua luz. Ela teve muitas vezes a sua capacidade, né, de organizar a economia, de organizar a política de uma maneira extremamente diferente, aonde, de fato, nessa organização social, as pessoas tinham condições de viver de uma maneira digna. Então existiram problemas? Sim. Muitas coisas não eram conhecidas. As pessoas morriam cedo, existiam as doenças, né? Então, se você pensar do ponto de vista da medicina, da farmacologia, né, da engenharia, ou seja, muita coisa ainda não se conhecia. Mas isso é a própria história da humanidade. E os medievais deram a contribuição deles nesse sentido. E aí a gente vê, se foi um período obscurantista, de crendice, onde procurava se colocar a fé totalmente separada da razão, se não havia preocupação com a questão da ciência, como explicar a escola de Paris? Né? Como explicar a escola de Chartres? E tantas outras? E principalmente como que a partir do final do século XII, início do XIII, vão surgir as universidades. A universidade é uma invenção medieval, de maneira peculiar, da Igreja Católica. Cria-se a universidade. Essa visão de mundo onde os saberes deveriam dialogar. E se defendia que a teologia era a rainha, era o coroamento, é porque era a ideia de que eu tenho as ciências mecânicas, eu tenho as artes mecânicas, eu tenho as artes liberais, eu tenho a filosofia, tudo isso é valoroso. Todo conhecimento, arte ou ciência tem o seu lugar. Mas por que tudo aponta, né, e converge para a teologia? Porque é a ideia de que Deus, ele não é só criador e princípio de tudo, ele também é o fim último de todos nós. E, portanto, o problema talvez não é o fato, né, de que a Idade Média não tivesse filosofia ou ciência.
mas é uma filosofia e uma ciência que tenta apontar para a importância da teologia e, portanto, uma filosofia e uma ciência que mostra que a razão tem o seu valor e o seu poder, mas ela também tem as suas limitações, e se ela quiser ir além, ela precisa ser uma razão humilde que reconheça que ela precisa de ajuda, e uma ajuda que vem da fé, que vem da graça. Então, esses pontos me parece que são suficientes para mostrar que essa expressão Idade Média, desde o início, foi confusa, no mínimo, ou pejorativa. Dizer que a Idade das Trevas não tem sentido nenhum, e talvez o que nós precisamos fazer é estudar um pouco mais, pegar realmente fontes primárias e entender o mundo medieval a partir do que ele foi. E para entendê-lo e interpretá-lo sem preconceito, sem prejuízo, nós precisamos entender que naquele momento histórico a questão religiosa tinha um peso e um valor muito grande, a tal ponto de levar os homens medievais a aceitarem muita coisa e a fazerem muita coisa simplesmente devido ao seu amor a Deus. Para o contexto moderno e contemporâneo, talvez provoque em nós um estranhamento muito grande. Mas, de fato, a nossa época, o nosso momento é outro. E talvez a gente tenha que se questionar até que ponto, em que sentido, nós realmente progredimos. Até que ponto nós somos melhores? Será que nós realmente evoluímos? Será que o mundo moderno e contemporâneo é melhor do que o mundo medieval? Se você achar que o que vale a pena é apenas a questão da tecnologia, o avanço da engenharia ou da farmacologia da medicina, talvez seja melhor nesse sentido, porque conseguiu prolongar mais a possibilidade da vida humana. Mas será que do ponto de vista moral, do ponto de vista humano, realmente somos melhores? Não sei. É algo a se pensar. Forte abraço. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. E, como sempre, estude, consulte a bibliografia recomendada. Tchau, tchau.